tem uma sugestão que a gente recebe com muita frequência aqui no Meteoro, é recomendação de viagem. Quer ver só? Vem ler alguns comentários comigo. Vai para Cuba. Tá bom, esse daí foi bem direto, mas o vai para Cuba é dito pra gente com muitas variações. Tem gente que queria a gente em Cuba porque aqui a gente não serve para nada. Pablo Marçal está fazendo a parte dele para ajudar. E você, o que está fazendo? Buscando like? Vai para Cuba, mas vai mesmo. E não volta mais. Tem quem mande a gente para Cuba em tom de ameaça. A limpeza vai começar. Se prepare para ir para Cuba. Mas nem sempre é assim tão hostil. Às vezes sugerem que a gente vá para Cuba porque acham que a gente iria gostar. Ué, e não tá errado não, a gente ia gostar mesmo. Inclusive, se quiser, pode convidar a gente. Hasta luego, carajo! Já tem país pronto para você, perto da gente. Vai lá, Cuba, ou tente ir para Best Coreia. Esse vídeo é dedicado a você que em algum momento da sua vida mandou alguém ir para Cuba. Eu sei que são grandes as chances de que você queira me ver muito longe, mas eu vou pedir, mesmo assim, que você chegue aqui pertinho para ouvir algumas coisas. Vai ser bom para você. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. Hoje é difícil imaginar um passado em que Fidel Castro foi amado de maneira quase unânime nos Estados Unidos. Mas isso aconteceu e é surpreendente, porque o Fidel Castro é o cara que se tornou famosérrimo por frases como: o governo dos Estados Unidos jamais terá moral para combater o terrorismo, enquanto não deixar de apoiar matanças massivas, repugnantes e brutais, como a realizada pelo Estado de Israel, seu aliado, contra o povo palestino. Até aí você até poderia dar um desconto, porque ele está falando do governo, não está falando do país e nem do povo. Mas o Fidel tinha a língua bem afiada, viu? Quer ver só? Outra frase dele. Numa região do mundo onde a imensa maioria dos cidadãos são analfabetos totais ou funcionais, pode-se falar de liberdade de expressão e de pensamento? Pois saiba que esse cara que entrou para a história com discursos assim já foi idolatrado pelos Estados Unidos. Na época deram até um nome para o fenômeno: Fidelmania. Isso foi ainda em 1959, quando a Revolução Cubana estava tomando forma. Os Estados Unidos, naquela época, tinham muitos negócios na ilha e estavam preocupados com esses investimentos, tipo cassinos. Naquela época, Cuba era conhecida por ser um destino de veraneio dos Estados Unidos, um lugar onde se vai jogar, beber e transar. Pois é, Cuba era o bordel dos Estados Unidos, e os Estados Unidos queriam que ficasse assim mesmo, né? Naquela época, quando ainda não se sabia no que a revolução ia dar, os revolucionários eram retratados na mídia dos Estados Unidos como jovens idealistas que se levantavam contra a opressão de um ditador, o Fulgêncio Batista. Rolava até uma espécie de negação por parte da mídia dos Estados Unidos em relação aos princípios ideológicos da Revolução. Olha só, tem essa entrevista famosa do Ed Sullivan com o Fidel Castro. Cara, esta conversa é uma conversa histórica, vocês têm noção? O Ed Sullivan era o maior apresentador da época, era uma espécie de garoto propaganda do American Dream. E ele foi para Cuba entrevistar o Fidel e convencer os Estados Unidos de que a base da revolução era o cristianismo. Pô, mas isso certamente tornava a revolução muito mais palatável para o público dos Estados Unidos, né? They said your army was communist and that you were communist. But I've seen your army. They wear scapulars. They wear medals around their neck. They carry Bibles. Cuba, I know, is mostly Catholic. And you too, aren't you Catholic? Yes.
Yes, I was they studied in Catholic school. Yes, that was my education. Essa entrevista é quase toda elogiosa ao Fidel Castro. O Ed Sullivan chega ao ponto de elogiar o histórico de atleta do Fidel. Now, in school, I understand you were a very fine student, a very fine athlete. Were you a baseball pitcher? Yes, I was pitcher, basketball, Basketball? track, swim, football, and everything, every sport. Well, undoubtedly, all of that exercise you did in school prepared you for this role now. Yes, it helped me very much now in this work. Tá, mas e se o Fidel era esse rapaz idealista e atlético tentando libertar o seu povo? Quem era Fulgêncio Batista, hein? Um torturador. E isso nem precisa ser dito pelo Fidel. Isso já está implícito na pergunta do garoto propaganda do American Dream. How many Cubans do you believe were tortured and killed by Batista's secret police? Well, it is almost impossible to answer. How many people were tortured? Thousands. I suppose that In Latin American countries over and over again, dictators have come along. They've raped the country, they've stolen the money, millions and millions of dollars, tortured and killed people. How do you propose to end that here in Cuba? very easy. Not permitting that any dictatorship come again to rule our country. You can be surely that Batista is or will be the last dictator of Cuba. E se você ainda acha que eu estou exagerando ao dizer que essa entrevista era simpática ao Fidel, pega só esse pedido de oração no final. I promise to the public opinion of the United States to my here to improve my English for next time. Let's do it, All the truth. You know, this is a fine young man, and a very smart young man. With the help of God and our prayers, and with the help of the American government, he will come up with the sort of democracy down there that America should have. Tá, mas isso tudo aí foi antes do Fidel chegar ao poder. Depois da vitória da Revolução, as coisas foram mudando. E um marco nessa mudança foi uma visita do Fidel aos Estados Unidos. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o Eisenhower e o vice era o Nixon. Já começou que o presidente mandou um vice ir receber o Fidel. Isso já era uma demonstração de desconfiança, né? Daí o Nixon foi lá e deu uma declaração assim super empática sobre o hóspede dele nos Estados Unidos. Ele disse que o Fidel precisava ser acompanhado de perto. Só que mesmo sendo destratado pelo governo dos Estados Unidos, o Fidel ainda contava com alguma popularidade entre o público de lá. Pois é. Nessa visita em que ele foi mal recebido pelos governantes dos Estados Unidos, ele fez discursos públicos que foram aplaudidos pra caramba. A galera ainda estava todinha inspirada pela Revolução. Só que daí, mais e mais políticos dos Estados Unidos foram alimentando a mídia com denúncias e mais denúncias sobre a violência do novo regime que veio com a Revolução. A partir daí, o tratamento da imprensa dos Estados Unidos ao Fidel ficou muito diferente daquele do Ed Sullivan que a gente viu aí. He quickly won international recognition for his government, but later caused widespread concern over his methods, such as conducting war crimes trials at this sports palace in a circus atmosphere. Spectators jammed the arena, some yelling, "Kill him," as Batista men came to the bench. The trials went quickly. Within a few weeks, 250 men faced firing squads throughout the country. Ok, mas uma coisa precisa ser dita, a preocupação não era exatamente com os direitos humanos. A questão é que muitos empresários dos Estados Unidos tinham negócios em Cuba. E sabe quem foram os primeiros que se deram mal com a Revolução? Os donos de cassino. Então, muito rápido, ficou claro que com o Fidel no poder, esses interesses econômicos estavam prejudicados. A partir daí, o objetivo passou a ser eliminar o Fidel de toda forma, porque eles achavam que com a morte do Fidel, Cuba esqueceria rapidamente a Revolução. Essa era a aposta de todo mundo e o Fidel foi até o final da vida
questionando quem dizia que sem ele o governo estabelecido com a Revolução iria cair. O senhor presidente é a história viva de Cuba. O que é que vai acontecer quando o senhor se for? Dessa forma, individualizas em mim o esforço que hemos hecho muito, não um homem, sino Dessa maneira, você individualiza em mim o esforço que foi feito por muita gente, o esforço de todo um povo. Se tudo isso acabar, eu deveria ser mandado para o inferno, um lugar mais ou menos digno para onde se deve mandar um indivíduo tão inapto e tão incapaz a ponto de pensar que pode construir uma obra social e uma obra revolucionária através de um esforço pessoal. Basada em seu esforço personal. Eu parto da premissa de que a revolução é obra de todo um povo, que é feita por todo um povo e defendida por todo um povo como uma mãe ou um pai defende seus filhos. Nós desenvolvemos o talento do nosso povo, não só o talento técnico e científico, mas também o talento político, e temos jovens maravilhosos que podem continuar a obra da revolução. E enquanto meu coração funcionar, meu cérebro trabalhar e eu puder mover um dedo, serei soldado da revolução. Servirei à revolução em qualquer lugar. Com essa certeza de que Cuba se renderia aos encantos do sonho americano assim que o Fidel morresse, que os Estados Unidos decidiram matar o Fidel. E foram muitas tentativas de assassinato, algumas meio ridículas. Durante anos, os Estados Unidos foram esse coiote tentando pegar o papaléguas, chamado Fidel, e falhando miseravelmente. E assim surgem os planos de assassinato mais elaborados e famosos da história, desde charutos explosivos até trajes de mergulho envenenados. E as tentativas fracassam uma a uma. O Fidel sofreu mais de 600 tentativas de assassinato. É muita coisa. Nikolai Leonov é um ex-agente da KGB e ex-tradutor de Fidel Castro. Uma vez eu perguntei isso para ele. Fidel, como você explica ter escapado de tantas tentativas de assassinato? Ele disse: quase todos os assassinos que queriam me matar tinham um pequeno déficit de determinação. Eles queriam viver para ver como seriam as coisas depois da minha morte. Hoje, na Mostra Meteoro de Arte Digital, temos o trabalho da artista Helena Kononenko. Tá aqui o Twitter e o trabalho da Helena, que é da Armênia. Olha que lindo o trabalho dela. Diz ali uma pausinha para desenhar ao ar livre e tomar um café. Bom, hein? No segmento anterior, eu te contei que a relação entre os Estados Unidos e o Fidel foi do amor ao ódio rapidinho. E eu te contei que no fim estava literalmente um tentando matar o outro. Só que esses planos de assassinato são só uma nota de rodapé nessa história, né? O que interessa mesmo são os embargos econômicos. O primeiro veio já ainda durante a Revolução, quando o Fulgêncio Batista e os rebeldes ainda estavam lutando. É que os conflitos estavam atrapalhando os negócios dos Estados Unidos na ilha, e eles só queriam que aquilo parasse. Daí a ideia brilhante que eles tiveram foi a de suspender o comércio de armas. Os Estados Unidos suspendendo o comércio de armas, né? Quem diria? O quê? O que foi? Could you tell me again? Acontece que os rebeldes já viviam na clandestinidade e eram obrigados a saber tudo o que tinha para saber sobre contrabando, né? E assim, contrabando de tudo, né? Até de armas. No fim, foi a galera do Fidel que se beneficiou do embargo das armas e acabou vencendo, não só por isso, a Revolução. Com a Revolução bem-sucedida, os Estados Unidos logo perceberam que o novo regime não era lá muito bom para os negócios deles. E aí, como a gente falou, matar o Fidel era uma opção, mas não estava dando muito certo.
Outra ideia brilhante foi fazer faltar o básico para a população de Cuba, forçando o povo a derrubar o governo. Em tese, isso deveria ser fácil. Bastaria para isso parar de vender para Cuba uma coisa que o país precisa, mas não tem: petróleo, por exemplo. E foi o que os Estados Unidos fizeram precisamente em 1960. Pararam de fornecer petróleo para Cuba. E começou assim uma briga que escalou muito rápido, porque como Cuba não podia comprar petróleo dos Estados Unidos, eles apelaram para a União Soviética. Só que o petróleo precisava ser refinado e todas as refinarias de Cuba pertenciam a empresas dos Estados Unidos. Aí o que as refinarias americanas fizeram? Se recusaram a refinar o petróleo soviético. E aí é que preteou os olhos da gateada. O Fidel mostrou que não estava de brincadeira. Ele foi lá e estatizou as refinarias. Do outro lado, os Estados Unidos, precisando dar uma resposta, o que eles fizeram? Embargou geral. Eles suspenderam o comércio de tudo, menos comida e remédio para a ilha. Daí o que o Fidel fez? Botou o governo cubano para encampar todas as empresas americanas na ilha. Como não tinha sobrado muito mais coisa para fazer em termos de embargo, os Estados Unidos tiveram outra brilhante ideia. A ideia foi invadir Cuba com um exército de mercenários para iniciar uma contra-revolução e derrubar o Fidel. E fazia algum sentido. Àquela altura já estava todo mundo cansado de lutar e jamais que o povo ia pegar em armas para defender o Fidel. Então o plano parecia até fácil, só que não. A famosa invasão da Baía dos Porcos de 1961 não chegou nesse ponto, não. Nós não temos medo. Nós nunca supimos medo. Pois nós seguimos atrás aos mercenarios, seguimos atrás. Llegó Fidel, ahí fue todo el mundo gritando, llegó Fidel, llegó el comandante, y ahí fue todo mundo para allá y para adelante todo mundo. Daí os Estados Unidos estão lá, pô, não deu certo de novo, o que a gente faz? Pô, vamos voltar para o embargo econômico. Os Estados Unidos usaram todo o seu poder para convencer outras nações a tirarem Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Tirando Cuba da OEA, aquelas restrições econômicas dos Estados Unidos passavam a ser executadas pelos 30 países membros. Um embargo desse tamanho só poderia empobrecer Cuba e aumentar a fome por lá. E isso tornaria o governo impopular e aí a população mesma derrubaria o Fidel. Agora, se essa era a ideia, deu errado. Pois a partir dos embargos só foi nascendo mais e mais um sentimento anti-Estados Unidos em Cuba, e o país só se aproximou cada vez mais da União Soviética. E a intimidade ficou tão grande que Cuba se propôs a abrigar mísseis soviéticos na ilha. Vixe, daí quando os Estados Unidos descobriram isso, muita gente achou que o mundo ia acabar. É que agora, se os Estados Unidos atacassem Cuba, eles iam estar mexendo com a União Soviética. E foi aí que o embargo ficou ainda mais sério. Os caras fizeram um embargo naval. Eles cercaram a ilha toda de navio para impedir que mais armas fossem levadas para lá. Só que na prática isso impedia qualquer mercadoria de entrar e sair da ilha também. Depois desse episódio, Cuba foi praticamente banida do comércio global e a situação não melhorou muito com o fim da União Soviética. O embargo, com pequenas variações aqui e ali, foi mantido década após década. Em dado ponto, o Obama visitou a ilha e reconheceu que o embargo não ajudava ninguém, nem os Estados Unidos. Isso foi em 2014. President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo. I believe my visit here demonstrates you do not need to fear a threat from the United States. And I am also confident that you need not fear the different voices of the Cuban people and their capacity to speak and assemble and vote for their leaders. Aí parecia que Cuba ia ser definitivamente reinserida no comércio global, né? Muita gente viu isso como uma oportunidade. Opa, vai que Cuba abre novamente o espaço para os cassinos, hein? Nessa época, até o Donald Trump registrou a marca Trump na Câmara de Propriedade Industrial de Cuba para a abertura de hotéis e cassinos no Caribe. Se o fim do embargo fosse inevitável, é claro que o Trump ia querer ganhar dinheiro com isso. Mas se ele pudesse manter o embargo, ele manteria. E ele pôde.
O presidente americano Donald Trump participou nesta sexta-feira na Casa Branca da cerimônia de celebração do mês do patrimônio hispânico. Durante o evento, o republicano afirmou que seu governo não vai suspender as sanções impostas a Cuba até que haja um restabelecimento das liberdades para os cubanos. Não suspenderemos as sanções contra o regime cubano até que haja plena liberdade política para o povo cubano. A mesma ideologia comunista que trouxe opressão a Cuba trouxe sofrimento e miséria a todos os lugares do mundo. O comunismo é o passado, a liberdade é o futuro. E essa situação é mais ou menos a mesma até hoje. Houve o Lula nas visitas dele à Havana em 2023. É de especial significado que neste momento de grandes transformações geopolíticas, essa cúpula seja realizada aqui em Havana. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas e até hoje é vítima do embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba. O filme que eu vou indicar para vocês hoje é um documentário chamado A Linha Invisível. Em 1988, antes da queda do Muro de Berlim, a atriz Tilda Swinton pedalou os quase 160 quilômetros do Muro de Berlim no seu lado ocidental. Essa experiência ficou registrada no documentário Cycling the Frame. 21 anos depois, a atriz foi recrutada pela diretora britânica Cynthia Beach para refazer alguns desses trechos agora sem o muro. E é esse passeio cinematográfico que nós somos convidados a acompanhar em A Linha Invisível. O documentário mostra o quanto mudou nesses 21 anos, não apenas na cidade, na sua paisagem, mas também na própria Tilda, que a gente conheceu melhor através dos monólogos que acompanham a viagem. E para assistir esse tipo de obra que só enriquece o seu olhar sobre o mundo, você já sabe, é só na Fílmica. A Fílmica é a única plataforma de streaming que tem cinema de todo o canto do mundo mesmo. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. E tem cinema que você não encontra em outras plataformas. É cinema que te faz maior e que te faz melhor. E é cinema, ó, de qualidade. E usando o cupom METEOROBR você recebe 20% de desconto no plano anual. Em vez de pagar 120, você pode pagar apenas R$ 96. Ó, pela quantidade, pela variedade, pela qualidade do cinema que tem lá, tá muito barato, vai por mim. O endereço é filmica.com.br. A pobreza em Cuba ganha muito mais espaço na nossa mídia que o embargo, e é assim desde sempre. Eu vou te mostrar isso agora com um comentário antigo do Arnaldo Jabor. Mas vai ter uma diferença entre o nosso jeito aqui no Meteoro e o jeito dele de contar essa história. A Revolução Cubana foi um sonho romântico que emocionou o mundo todo quando Fidel e Guevara tomaram a ilha. Parecia que a América Latina tinha achado a solução para a sua miséria. Aqueles jovens guerreiros, como hippies armados e barbudos, expulsaram o ditador Batista e os americanos que exploravam a ilha como um bordel ou uma reles exportadora de açúcar e bananas. O sonho de um socialismo tropical e democrático era irresistível, mas os americanos implacáveis não perdoaram Cuba por suas empresas confiscadas e, em pouco tempo, a ilha caiu nas mãos da União Soviética, numa transição abrupta que acabou com a esperança da política poética. Até aí é a mesma história. Ele está dizendo que a Revolução Cubana encantou o mundo. E a gente mostrou aquela entrevista a baba-ovo do Ed Sullivan com o Fidel Castro, né? Até aqui tá elas por elas, então. Mas vamos ver para onde a coisa vai. A partir da crise dos mísseis soviéticos, quando o mundo quase acabou em 62, Cuba foi virando um satélite dos comunistas russos, que seguraram com dinheiro a incompetência
dos heróicos revolucionários. E é aqui que a história começa a ficar diferente, né? Ele diz que Cuba é pobre porque sem a ajuda soviética, os revolucionários incompetentes não souberam governar. Isso é discutível, uma vez que até os mais ferozes críticos de Cuba reconhecem que tem 3 coisas absolutamente vitais que funcionam por lá. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. O embargo, por outro lado, não é mencionado. Não conseguiram desenvolver a ilha. A ideologia impediu a boa administração, feita de obrigações entediantes. Economia, indústria, agricultura. Diante do fracasso, só restaram as certezas paranoicas, a eliminação de dissidências para ocultar os erros. Foi uma tristeza. Cuba tinha virado uma Albânia. Por isso, dá para entender a ira de defensores de Cuba, porque é difícil acordar de um sonho para o pesadelo da América Latina. Percebe o que mudou? Entra um juízo sobre a competência dos gestores cubanos e sai um acontecimento histórico. Em outras palavras, entra uma opinião e sai um fato. O que nos dá mais uma oportunidade para encerrar com o nosso lema. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. É isso que atrai, é barato e funciona.